vamos falar um pouquinho então do Lula, né? Do Brasil, que avança rumo ao comunismo. Antes, como é que está Cuba? Referência dos petistas, né? Referência dos petistas. Cuba reduz tamanho da ração diária de pão devido à escassez de ingredientes. Tá bonito, né? América Latina vai bem, né? Venezuela, Cuba, Brasil. Enquanto isso, o marqueteiro do Lula declara guerra aos memes. Olha aí a premissa. Olha aí a premissa datanesca e até bolsonarista em alguma dose, né? Pelo menos alguns bolsonaristas, de que agora as palavras ofendem mais do que as ações, né? O cara declara guerra a meme e elogia o modelo chinês. Esse é o marqueteiro do Lula, né? Esse é o marqueteiro do Lula. Aí vai lá a AGU e pede à justiça que 5 fazendeiros paguem 635 milhões de reais por danos climáticos. A Marina Silva, que desapareceu enquanto batia recorde de queimada na história quase do Brasil, né? Reapareceu para vir com um projetinho de confisco de terra de fazendeiro. Então tá tudo tranquilo, né? O Boulos é o comunista disputando São Paulo, mas o Nunes está preocupado com o Marçal. Enquanto isso, os comunistas no poder estão avançando com projetos de expropriação de propriedade, de relativização da propriedade privada no Brasil. E como eles tratam a coisa pública, assim, né? Saúde atrasa a compra, Coronavac vence no estoque e governo Lula perde 260 milhões de reais. Governo Lula não, né? Os brasileiros. Agora, é melhor nem usar esse troço. Então, o problema foi lá atrás. Né? O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez uma boa análise na Gazeta. Com o fisco. Afinal, a economia vai bem ou mal? Tem lá uns dados que o PT usa para argumentar que vai bem. O PIB nominal e tudo. Se fosse tão bem, não ia precisar raspar o tacho de gente morta ou de velhinha, né, ou de gente pobre, com os confiscos que eles vêm promovendo. Até aniversário de FGTS eles tiraram, né? Então é óbvio que não vai bem. Todos os relatórios apontam que o investimento está caindo por parte da iniciativa privada, que é independente dos gastos do governo. Qualquer governo consegue produzir uma bonança artificial de curto prazo, um voo de galinha. Mas achar que faz isso de forma sustentável, um voo de águia, é como achar que você pode se suspender puxando seu suspensório. Não rola. Mas, se você inflar os gastos do governo, atiçar o consumo, no curto prazo você consegue mostrar resultados, entre aspas, satisfatórios. O governo não vai conseguir vender seus títulos para financiar o rombo fiscal que está gerando e não está cortando gastos, outro incentivador de juros altos. Isso também é um sinal de falência. Então, o Haddad, Tachad, já está lá culpando os bancos centrais do mundo e blá, blá, blá. Na prática, é um governo irresponsável, perdulário, esquerdista, que está provocando uma vez mais a catástrofe iminente. Logo ali na frente. E tem alienado, aplaudindo, dançando no vulcão que está entrando em erupção. Mas o Brasil voltou, as estatais estão a serviço da quadrilha, o ladrão está na cena do crime de novo, junto com aquele que o denunciava, porque o sistema é bruto, companheiro. E após ciclo de lucros, Correios emendam um terceiro ano seguido de prejuízo. O Globo, que é o mais petista dos veículos de comunicação, escreve no seu editorial que o governo petista tenta novamente maquiar as contas. Mas quem poderia prever uma coisa dessas? Não é mesmo? Quem? E o BC vê um rombo 40 bi maior do que a Fazenda e economistas fazem alertas porque começou a operação maquiagem, Mr. M. O Pokémon foi colocado lá para isso, como na Argentina lulista aconteceu antes. Quem poderia antecipar uma coisa dessa? Alta do PIB com gastança do governo não se sustenta e deve esbarrar em juro maior se
o Galápagos, o Galípolo, sei lá, o petista lá, se ele realmente mostrar a independência, ele vai ter que seguir essas altas de juros lá na frente, quando ele assumir a cadeira do Roberto Campos Neto. Se ele não o fizer, a válvula de escape vai ser outra. Mas a água não para, ela encontra um caminho. Se ficar retida e continuar jorrando água, explode o container, o recipiente. Então, a válvula de escape vai ser o dólar, vai ser alguma coisa assim. Aí eles vão ter que fazer controle de câmbio. Toda essa história nós já vimos antes, algumas vezes, né? O Brasil está de volta. E o Armínio Fraga defendeu isso. Ajudou. Helena Landau, João Amoedo, todos esses tucanos ajudaram nessa volta. E, na questão dos incêndios, o Lula está confortável com a ingerência do Flávio Dino, o comunista que ele colocou com orgulho no STF, porque, afinal de contas, o Flávio Dino está mandando tirar do orçamento, da meta fiscal, o dinheiro gasto com essa tragédia. Então, o Lula está confortável. Mas, como diz o Estadão, o conforto do Lula é a miséria da República, porque não existe mais divisão entre os poderes. E o Lula queria isso, porque, afinal de contas, quem controla o puxadinho do PT que virou o STF? O resumo da ópera está aqui. Dólar, R$6, tirar a carteira de habilitação, 4 mil, carro popular, 70 mil, apertamento, R$500 mil, aluguel, 2 mil, brusinha, 200 conto com a taxinha que a Janja diz que não é o consumidor que vai pagar, mas sim a empresa, 50 mil reais de multa para quem usar uma rede social, sigilo bancário acabou, recorde histórico de dengue, recorde histórico de dívida pública, recorde histórico de queimada, mas está tudo bem. Está tudo bem. A democracia foi salva e, ao menos, o Bolsonaro não está escrevendo tweets toscos. Soa familiar isso? Moleque provocador. Vamos de sistema. Vamos aqui de sistema de tucanos, petistas, que se respeitam, que são civilizados, que não descem o nível. Invade propriedade, desvia merenda, mas não desce o nível. Vamos manter a farsa do sistema. Se tudo isso te assusta, parabéns, você não é um alienado. Manda teu dinheiro para fora, meu amigo. Eu estou recomendando isso desde o primeiro dia de desgoverno. Eu não tenho bola de cristal, eu só não sou sonso, que nem o Armínio Fraga, ou cínico, que nem o João Moedo. Usa a Fair USA, sua consultoria de câmbio. A Dilson Góes tem 30 anos de experiência nessa área. Vai lá na bossconsta.com, na área de serviços, e manda mensagem que a turma do Góes vai te tratar muito bem. Enquanto isso, o Brasil é um grande sapo na fervura do autoritarismo, diz o editorial da Gazeta do Povo hoje. A vitória dos liberticidas só foi possível porque eles foram testando aos poucos a tolerância do brasileiro, com a cumplicidade da velha imprensa, recuando em alguns raríssimos casos, para depois voltar a avançar. Mas a Tabata Amaral, a moderada de esquerda, ela fez uma equivalência entre isso que o Alexandre de Moraes vem fazendo e famílias que foram pedir respeito às leis na Paulista. O Luciano Trigo, também na Gazeta do Povo, escreveu: o que o incêndio do Reichstag nos ensina? Ensina coisas muito importantes. Após consolidar o poder de forma tecnicamente legal, o regime nazista passou a eliminar qualquer vestígio de oposição. Será que o Tarcísio é realmente uma oposição quando elogia o sistema? Partidos foram banidos, a imprensa foi censurada, sobrou a imprensa que aderiu, né, que é colaboracionista do sistema, tipo a Globo, e o Estado assumiu de vez o controle das universidades e dos sindicatos. Respondendo à pergunta do título, o que o incêndio do Reichstag nos ensina é que momentos de crise podem ser usados para fazer avançar agendas políticas perigosas, que degeneram a democracia e levam à ditadura, sempre em nome do combate aos que ameaçam supostamente a democracia, né?
O uso do medo e das instituições para eliminar a oposição e se perpetuar no poder deveria ser uma lição duradoura sobre os perigos do autoritarismo e da supressão das liberdades civis. Sabe quando a gente começa assim a banalizar, partir para o ato, para agressão, dar uma cadeirada no cara, porque afinal de contas ele é um moleque provocador? Quando a gente começa a banalizar esse tipo de coisa, quando existe a violência política do bem, redentora, purificadora dessa escória, desses animais selvagens bolsonaristas, ou agora Marsaletes, é aí que a gente está realmente flertando com o perigo. André Marsiglia, num texto muito importante no Poder 360 hoje, mostra: a esquerda é dona da censura. Ninguém mais sofre censura ou exerce sua liberdade senão sob o carimbo desses porteiros do debate público, e são moralizantes. Eles dizem, não, censura era o que acontecia no regime militar e no AI-5. Agora não. Por quê? Porque agora está alinhado à minha pauta ideológica. Está indo atrás de gente como o Marçal, como o Constantino. Então está tudo bem. Não é censura. E tem muita gente da velha imprensa aplaudindo isso. Meus amigos, a análise que o Gustavo Gayer fez sobre o PSD é imperdível. Recomendo muitíssimo que vocês vão lá na conta dele do Instagram e vejam o vídeo que já teve 100 mil curtidas. O PSD 55, lembrem desse número. O PSD do Kassab, do Pacheco, do Kassab que está no governo do Tarcísio, é o partido que sustenta a ditadura de Alexandre de Moraes. É pior do que o 13. Todos, mais da metade dos indecisos senadores que se recusam a colocar o nome no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, mais da metade vem do mesmo partido, aquele do Rodrigo Pacheco, aquele do Kassab, que está com o Tarcísio. Tem gente perguntando, Rodrigo, você é anti-Bolsonaro agora? Eu nunca fui pró e nem anti. Eu reconheço muitos méritos, muito mais mérito do que demérito no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Eu nunca fui bolsonarista, quem falava isso era a Vera Magalhães. Vocês acreditaram? Eu sou um cara que está há 25 anos fazendo a mesma coisa, defendendo as mesmas ideias em geral. Saí de um viés um pouco mais liberal para um viés mais conservador. Mas, na essência, democracia representativa, império da lei, não cada um puxa a sua peixeira e mete na barriga do outro porque falou coisa que te ofendeu. Liberdade de expressão para ofender, inclusive, e quem se sentiu ofendido busca o devido processo. Foi o que eu fiz. A justiça no Brasil foi usurpada pelos tucanopetistas. O cara que está me perseguindo é um tucano. É um tucano. O Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB, trabalhou com o Alckmin. Foi um tucano. Então dá licença de eu ter calafrios com tucanos? Com PSD do Kassab?